Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Hoje nós teremos um estudo muito importante, para a família Thaís trazendo a nós um estudo sobre o nosso Criador, aquele que nos colocou aqui, que nos ampara, que nos controla a todo instante, que não deixa que nenhum de nós fique para trás, está sempre dando a oportunidade para que possamos evoluir, crescer, melhorar. Então, que todos sejam muito bem-vindos à Casa de Deus, que possam aproveitar bem esse estudo. Aqueles que tiverem dúvida, façam os questionamentos, para que todos possam sair bem esclarecidos da casa. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, buscar a sintonia com mais alta, pedir que nos ampare, nos ajude a entender bem todo o estudo que vamos fazer, e que possamos guardar bem fundo no nosso coração, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que estamos recebendo de bom nessa casa. Que possamos estar praticando o amor, a caridade, e buscando sempre fazer aqueles que estão à nossa volta o mais feliz possível, dentro da possibilidade de cada um. Que Jesus possa nos guiar em toda a nossa caminhada, nos ajudar e amparar sempre. E que possa Jesus e o Espírito Amigo estar inspirando para Ele, para conduzir da melhor forma possível todo esse trabalho, e que todos possam receber essa bênção. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Eu convido nosso amigo Daí para fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a espiritualidade amiga possa nos conduzir para que juntos possamos construir o estudo dessa noite. Nós estaremos falando sobre Deus. Como que a gente conhece Deus? Se perguntar, encarnado, desencarnado, cada um vai ter um Deus particular. Uma maneira de ver Deus. A mais comum, nós criamos uma imagem que a gente possa perceber, né? E dentro desse estudo, eu fazendo uma pergunta para uma pessoa muito querida, perguntei para ela como que você vê Deus. Ela até certo tempo de idade, antes de conhecer a doutrina, eu via como um Papai Noel, um senhor grisalho de barba branca, porém com a cara mais fechada, né, dando a entender mais firme. Então cada um, dentro da sua estrutura evolutiva, tem uma maneira de perceber Deus. Nós vamos tentar trazer aqui o que a doutrina espírita nos revela a partir do advento de Allan Kardec há 160 anos atrás, aproximadamente. Né? A primeira pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos, e nós vamos, o estudo de hoje foi abordado da pergunta 1ª a 6ª do Livro dos Espíritos, a 260 do Livro Consolador de Emmanuel, através de Francisco Xavier, e também de João 4:24, que faz uma abordagem também. Então Kardec faz a pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus? E a resposta dos Espíritos
Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em João 4:24, ele nos traz que nós devemos ver Deus, entender Deus em espírito e em verdade. Então dá para a gente entender que Deus não é material. Eu não posso pegar uma imagem humana e colocar para Deus, que eu vou ficar perdido. Dentro daquela espiritualidade nos traz, seria quase uma coisa muito infantilizada de nossa parte. Porque eu vou trazer Deus para dentro do conceito que me é conveniente. Só que eu corro um sério risco de ir para o meu egoísmo. Então, se eu defino Deus como algo que eu domino, que eu vejo, eu coloco aquele Deus, submisso às minhas vontades. Trazendo um exemplo, eu chego aqui, nessa casa de luz, de amor, amparado pela espiritualidade, com o desejo de uma busca, de uma proteção, por exemplo, para um filho, para um marido, ou um ente querido. Mas a minha prece, ela fica restrita no meu egoísmo. Meu Deus, eu já trouxe para mim. Meu Deus, abençoa o meu filho, ou o meu marido, ou o meu ente querido. Depois que o Senhor abençoar o meu filho, se sobrar tempo, se abençoa o restante. Esse é um conceito que nós trazemos, porque nós aprendemos dentre as nossas encarnações, a fazer meio que uma troca com Deus, né? E até hoje fazemos. Tem pessoas, por exemplo, e aqui não estou trazendo só como material para o estudo, se eu conseguir tal benção, eu paro de beber. Se eu conseguir tal benção, eu vou parar de fumar, eu vou fazer jejum, eu vou doar umas cestas básicas, eu começo a fazer troca. Quando eu começo a fazer esse movimento, o que eu começo a fazer? Eu começo a aprender a entrar no caminho do amor. Embora de maneira egoística, porque se eu parar de beber, o benefício vai ser para quem? Para mim. Porque a bebida vai diretamente para mim. Se eu parar de fumar, da mesma forma. Tudo que vier de bom daquela ação vai ser para mim. Mas se eu começo a doar uma cesta básica, eu já tenho um passozinho para fora. Mesmo que ainda de uma maneira limitada, eu começo a exercitar a caridade. Eu começo a entrar na lei de amor, que é a lei divina. Que é a lei divina. A espiritualidade nos traz, mas como que eu vou identificar Deus? Vocês já pensaram nisso? Não dessa forma primeira que nós abordamos aqui, mas de uma forma mais madura. Aonde eu posso encontrar Deus? Na natureza. Por isso que ela chama lei natural. Deus é causa primária de todas as coisas. A natureza é uma tela que representa o caráter de Deus, a moral divina. Tudo na natureza carrega o traço divino, que é da perfeição. Vamos pegar alguns exemplos. Pensem num beija-flor. Olha a perfeição que é um beija-flor, com todas seus atributos. Vamos dizer assim, as suas qualidades, conseguir parar no ar, né? Todos os detalhes. Pensa numa semente, numa fruta. Nós já estudamos aqui. Você pode pegar uma laranja, partir e contar as sementes que tem dentro de uma laranja. Não consegue? Você vai partir a laranja, tira a semente e você vai cortando.
Mas você jamais consegue contar as laranjas que a semente irá produzir. Que ao plantar ela se torna árvore e ela vai produzir, você não consegue contar. Essa analogia é para a gente entender o amor divino. Tudo em nossa vida tem um motivo divino. Quando a gente fala em leis divinas, a gente pensa logo em punição, não é? Deus vai castigar. No Evangelho, na doutrina, você tem lei de destruição, de adoração, né? São diversas leis que a gente tem dentro da doutrina. Lei de adoração. O que a gente entende por lei de adoração? Será que é ficar vendo uma imagem e adorando? É o primeiro pensamento que a gente tem, não é? Mas não é. Aprofundando os estudos, a gente vai perceber que a lei de adoração está mais atrelada, muito próximo daquele ensinamento: aonde estiver o teu tesouro, também estará, aí também estará o teu coração. Lei de adoração. Se você pega uma pessoa que está presa no crack, se você bater o olho nela, você percebe que ela é dependente, que ela está passando por uma dificuldade com a droga, porque o físico dela retrata o que o crack produz. Assim como um alcoólatra, assim como uma pessoa violenta, ela retrata. Você espelha aquilo que você tem de patrimônio, seus valores. Por isso que Jesus trouxe essa palavra: onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. O que eu estou adorando? Você pega uma pessoa, eu gosto de trazer esse exemplo, que gosta muito de futebol. Ela é a caricatura do futebol. Ela só fala naquilo, ela tem aquilo como princípio básico. Agora imagine se a sua adoração for Deus. O que você vai refletir? O divino. As pessoas que aproximarem de você vão perceber o divino, vão perceber uma paz grandiosa. Por que as pessoas aproximavam da sombra de Pedro? Porque sabiam que chegando na sombra de Pedro, curavam. Na sombra. Dizem que Francisco de Assis, 10 metros antes de chegar nele, as pessoas chegavam e começavam a chorar copiosamente pela energia que vinha dele, pela paz que ele trazia. As pessoas que tiveram contato recentemente, foi contemporâneo nosso com Francisco Xavier, é a mesma coisa. Dizem que você chegava perto dele, a paz era imensa, muito grande. Nós temos do Chico diversos casos que a gente sabe, tem conhecimento, diversos depoimentos, né? Que até é interessante colocar isso, que às vezes a pessoa chega aqui na casa e dá o nome dela num papelzinho para uma orientação espiritual, né? E uma vez perguntaram para o Chico: Chico, como é que funciona isso? Como é que você sabe o que a pessoa tem, se você nem a viu, nunca teve contato? O Chico então responde para a pessoa o seguinte: cada carta que chega aqui tem um espírito responsável por ela, que é seu anjo de guarda, um espírito amigo, que está te acompanhando. Então, quando você vem para casa espírita pedir para alguém, antes de você chegar aqui, seu mentor já chegou e já comunicou o que você precisa. Eu já disse isso aqui. Ninguém que está aqui hoje chegou aqui por um acaso. Mesmo aqueles que vieram pela primeira vez.
ou mesmo que nunca tiveram numa casa espírita. E vocês podem ter certeza que isso funciona tanto para o espiritismo, para o catolicismo, para os cultos evangélicos. É o mesmo processo. O seu anjo de guarda, aqueles espíritos de luz amigos que velam pela sua encarnação, eles vão. Então, quando você chegar aqui, deixe a sua mente livre para você receber e doar. Receber informações, como nós estamos trocando aqui agora, e você doar energia para a espiritualidade enquanto você está aqui. Você não precisa ficar preso no seu problema, na sua dificuldade. O Pai nos ensinou que Deus sabe do que nós necessitamos muito antes da gente pedir. Ele já nos disse isso há 2.000 anos atrás, e nós não entendemos. E o que faz eu mudar? Qual que é a senha, o passaporte, o ingresso para mim entrar nessa seara divina, definitivamente entender Deus não como uma matéria, não como algo que eu fico observando de longe, mas em espírito e em verdade, em sentimento. Como que eu vou criar esse contato? Qual é o mecanismo que a divindade me oferta para que isso possa acontecer? A lei de amor. O amor. O amor divino. E quando a gente fala no amor, a gente pensa logo assim naqueles que a gente ama, né? Que é gostoso, está perto, aquele parente que você tem saudade, que quando ele chega é uma alegria, que quando ele vai embora deixa uma tristezazinha, porque a gente tem habilidade, é gostoso, está perto, né? Esse é o amor mais fácil. O amor complicado é aquele, ou por aquele, nossos desafetos. Das pessoas que a gente não gosta. Que as pessoas que quando chegam te incomodam. Porque o que incomoda não é a pessoa, é a maneira com a qual nós estamos olhando para ela, com a qual a gente está medindo aquela pessoa, com os valores que a gente está colocando em cima daquelas pessoas. Porque ela é como outra qualquer, que tem virtudes, que tem defeitos, que vai acertar, que vai errar. Vai ter momento que vai te atender, vai ter momento que vai te agredir, que não vai poder te atender. Isso dentro de uma família, por exemplo, que é a célula máter, né, a célula principal da nossa existência atual, a gente tem demais. Só que se a gente não pauta pelo amor divino, e aí nós vamos entrar nesse processo. Por que o amor divino não se decepciona conosco? Eu trouxe aqui há pouco tempo, você pode pensar no maior criminoso que você conseguir agora. No maior. Aquela pessoa que você acha que fala assim, olha, esse não tem jeito. O amor de Deus por ele e por você é o mesmo. É o mesmo. Ele só está em momento diferenciado do seu em evolução. Mas o amor de Deus por ele é o mesmo. O mesmo. Quando Jesus disse, eu vim para que nenhuma das minhas ovelhas se pereça, ele sabia o que ele estava dizendo. Que isso é lei divina. Todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos crescer. Todos. Agora, quem vai definir o momento somos nós. Nós temos o Evangelho, nós ouvimos falar de Jesus há todo tempo, nunca tivemos tanta facilidade de divulgação, de informação, mas o que essas músicas estão produzindo em mim? Estão produzindo um Deus que eu coloco no altar e fico só adorando e vou a Ele quando me é conveniente, quando a dor bate à minha porta, ou eu já consigo enxergar um Deus interno que me faz trabalhar em prol do próximo,
e de todos aqueles que me cercam no dia a dia dentro daquilo que eu dou conta. Porque é importante dizer que a espiritualidade não espera milagre de ninguém. Ninguém. O grande milagre que eles esperam que a gente consiga é que a gente consiga olhar para dentro da gente mesmo. É o conhece-te a ti mesmo. Fazer uma autoanálise e começar a amar como Jesus tem nos ensinado. Deus nos mandou primeiro os ensinamentos que a gente tem aí no registro, que a gente carrega até agora, Moisés, a lei mosaica. Depois veio Jesus. Recebemos de Jesus há 2.300 anos, né? 2024 anos, perdão. A gente que trabalha com a cultura às vezes está mais. 2024 anos. Há 160 anos atrás veio a terceira revelação. E uma completando a outra. A lei mosaica, nós não temos como. Veio a lei de amor de Jesus. Passou-se praticamente 1.800 anos, nós também não temos conta. Aí vem a terceira revelação, que nos atrai. Por que nos atrai? Porque nós temos centelha divina e já temos patrimônio espiritual para isso. Nós já estamos falando que Kardec está superado. É muito comum você ver isso hoje. O pessoal fala, não, Kardec está superado, Kardec não disse tudo. Mas nós não cumprimos nem o que Kardec falou. Nós não cumprimos o que Moisés trouxe, o que Jesus trouxe, e muito menos o que Kardec. Porque para cumprir a lei divina, não é falando, é tendo ela como patrimônio. E como que eu vou saber que eu tenho a lei divina como patrimônio? Que eu entendo realmente Deus. É aquele dia que eu faço algo de bom e não percebo. Se você sentasse com Chico Xavier, como ele já deu entrevista, que teve uma obra maravilhosa, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, de Valdo Franco, que está encarnado ali, que é contemporâneo nosso, e tantos outros, Tadeu aqui em Araxá, da Casa do Caminho, e tantos outros, que a gente até desconhece, fazem o bem pelo bem, amam verdadeiramente, como uma mãe ama um filho. Esse é o amor que mais aproxima da divindade, o amor materno. Tem uma passagem que diz, que veio da espiritualidade, que Maria, depois de desencarnação de Jesus desencarnar, Maria de Nazaré, estava atendendo aqueles que procuravam a ela, e no fundo ela viu um jovem com as roupinhas daquela época, meio que seria hoje maltrapilho, né, meio mal vestido, e ele lá parado, todos pedindo ele sem falar nada, só olhando para ela. Quando ela cruzou o olhar com ele, ela sentiu uma saudade imensa do filho, Jesus, e ele calado, e ela continuou. Até que ele começa a se revelar para ela da maneira costumeira que ele fazia com as marcas da crucificação. E diz para ela, no meu reinado, que é esse órgão que aqui estamos, o meu pai designou uma rainha. Uma mãe. A mãe de Jesus. Vocês já imaginaram o que é isso? A gente ter como protetora, além de Jesus, a mãe de Jesus. Por que isso representa muito? Porque eu dei um exemplo aqui do maior criminoso que você possa imaginar. A única pessoa que vai ficar sempre do lado dele, ficar sempre do lado, em sintonia, em sentimento, em busca de crescimento, é a mãe. Os irmãos às vezes não dão conta, os pais às vezes não dão conta, mas a mãe
não falha. A mãe está ali sempre. Eu trago aqui para esse raciocínio, para a gente enriquecer isso, a visita de Chico Xavier fez um presídio, que ficou conhecido por todos, foi publicado na época. E ele entra, faz a visita, e quando ele sai, os repórteres, todo mundo ávido para ter uma entrevista com o Chico Xavier e querer saber do Chico o que ele viu lá dentro. O número de obsessores que ele conseguiu perceber lá dentro. E aí ele traz uma revelação. Eu vi muita mãe chorando, cumprindo pena com seus filhos. Mães que já tinham desencarnado, estavam lá ajudando os filhos a cumprir a pena. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. Esse é o amor que edifica, que faz crescer. Nós nascemos e recebemos na encarnação uma variedade de probabilidades. No momento que você encarna, para frente você tem um número grande de probabilidades. Enormes. Então, a primeira coisa que o Espírito sabe, quando ele vai reencarnar, que vocês vão entender por que eu estou trazendo isso, é que ele vai errar. A primeira coisa que ele sabe, que ao reencarnar, ele tem uma grande chance de errar, de falir na sua missão. Porque aqui é o local de prova. A gente estava falando aqui do amor, e é por isso que eu trouxe a reencarnação. Eu falei daqueles que você gosta, são infinitos. São infinitos. Quando desencarna, você perde o contato físico, momentâneo, mas depois você encontra no plano espiritual. Então você perde parte. Né? Uma mãe que perde um filho, em tenridade. Que é um amor maior que esse? Você encarnar, saber que você vai ter um filho e que ele tem por programação de viver 3 anos. E você aceita aquele compromisso e tem que vir passar pela dor, porque é a necessidade dele e é a sua também para exercitar valores, trabalhar valores que vão te trazer crescimento. E aí você vem e encarna com a missão dessa. Você ser uma mãe que por amor você vai engravidar e você vai perder seu filho com 3, 4, 5, 6 meses, às vezes 7 de gestação, que é o chamado aborto espontâneo, que para muita gente acha, nossa, mas que azar, que pena, será que a mãe tinha algum problema que pudesse causar? Não, gente, programação divina. Aquele ser que ali estava tinha aquela necessidade. Olha o tamanho do amor para passar por isso. Olha o tamanho do amor. E a pessoa consegue dar conta. O amparo divino não falta. E aí é a maneira que nós vamos entender agora como que nós sentimos Deus. Nós percebemos Deus. Não consigo ver, não consigo tocar e muito menos entender o tamanho e a real essência divina, porque me falta conhecimento, me falta capacidade, condições nesse plano que a gente vive. Como que eu consigo perceber Deus? Sentir no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de luta. Como que isso acontece? Como que esse amparo vem? Das maneiras mais simples. Das maneiras mais simples. Nos momentos que você menos espera, observa os períodos de dificuldade que você passou, aquele momento que você fala assim, olha, agora não tem jeito, vai parar tudo, aí passa. Logo depois que passou, a gente esquece. Mas pensa no amparo que você teve naquele momento de crise e de dor. Você é carregado sempre
sem perceber. Você é carregado sem perceber. Eu já trouxe aqui o caso da Valéria, que era uma moça que tinha paralisia cerebral, e que o Chico, quando ele terminava as reuniões dele, e principalmente quando ele estava entrando em crise, ele não pegava ele e punha ele para ir visitar. E ele conheceu essa Valéria, que era uma moça que tinha essa deficiência, vivia num berço, numa miséria absoluta. Numa miséria absoluta. Chão de terra batida. Ela e a mãe. E o Chico ia. E as pessoas que iam com ele trazem esses relatos. E ele terminava sempre nessa casa. E ele traz um relato interessante, que teve um dia uma senhora que foi uma empresária paulista, e ela dá esse relato. Ela disse que chegou lá na casa da Valéria, está vendo, e a senhora lá foi servir uma água nos copos que estavam lá, bem sujos. E ela parou, olhou aquilo e falou: não, minha caridade já foi até aqui, beber essa água aqui. Não bebo. Aí também, para ela, aquela cena era muito, porque aquela cena agredia. É muito sofrimento, gente. Daí a pouco ela começa a olhar para os copos ficam envoltos no vapor. E o Chico vira para ela e fala: agora pode tomar. E elas tomaram essa água. Essa moça veio desencarnar. O Chico fazia um trabalho com ela para tentar falar pelo menos Jesus. Um dia ela conseguiu falar Jesus, contando o caso corrido, porque o nosso tempo é curto. Passa os anos, ela desencarna. O Chico tem problema cardíaco lá, os infartos. Como o Chico era muito conhecido e assediado, o médico resolveu tratá-lo em casa, para ele não ter que ir para o hospital, porque se vai para o hospital, vai a multidão atrás. E o Chico, no quarto, entra um espírito. Ele vê uma luz muito forte entrar no quarto dele. A pessoa para do lado. Ele pergunta para essa mulher, fala assim: você veio aqui pelo meu problema cardíaco? Ela falou: pôs a mão no peito dele, deu um passe, ele recebeu. A hora que ela estava saindo, ele virou para ela e falou assim: escuta, me fala seu nome, para eu poder agradecer a Jesus, a Deus por você. Ela virou para ele e falou: Chico, você me conhece. Eu vou falar uma palavra e você vai saber quem eu sou. Jesus. Aquela mulher que estava naquele corpo, só. Numa outra passagem, se amor, gente, amor divino. Aonde tem na lei que aquele corpo, que aquela miséria, aquela situação foi para aquele espírito uma punição, foi uma necessidade. O problema é a gente entender as nossas necessidades e conseguir passar por elas. Uma outra vez, ele andando, ele vê um senhor do outro lado da rua, maltrapilho. Ele atravessa a rua, vai lá, ajoelha e beija a mão desse senhor. O pessoal que estava com ele de novo, Chico ficou doido e vai embora. E questiona o Chico depois por que ele teve aquela atitude. E Chico fala para eles: pela luminosidade do espírito dele, que era noite, iluminava quase o quarteirão, é que me chamou a atenção. É um espírito de primeira ordem que precisava de uma tarefa e está aí. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque dentro do nosso dia a dia, nós buscamos Deus por uma série de coisas. Para o filho passar no vestibular, para a filha ter o melhor casamento, para o filho ter o melhor emprego, para a gente se livrar de doença, para a gente se livrar de dificuldade. Porque a nossa visão ainda está material. O nosso Deus é material. Nós não conseguimos enxergar como espíritos imortais que somos. Quando eu disse aqui da reencarnação, é esse o objetivo. Você tem aqueles que você ama, como eu já disse, são eternos. Veio, encarnou, vai passar um período, 1, 10, 15, 20, 90, 100 anos, vai desencarnar. Você vai ficar com a ausência física dele por um período, mas depois você reencontra. Mas tem aqueles também que você não gosta.
E aqueles também que você não gosta são eternos. E você vai ter que voltar com eles sempre. E qual o remédio para isso? Perdoar, amar. Porque o amor liberta. O amor liberta. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dores, todas as crises, quando a gente traz o amor para dentro dela, diminui o peso. Diminui o peso. Agora, toda vez também que nós colocamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, aumenta o peso. Na nossa reverência, fizeram uma pergunta uma vez para Jesus, nasceu um cego, um jovem, e perguntaram para Jesus, quem que pecou, ele ou os pais? A resposta de Jesus, nem ele nem os pais, é para que nele manifeste o reino dos céus, o reino de Deus, em espírito e verdade, como diz João 4:24. É para que nele manifeste o reino dos céus. Olha como é que muda. O plano físico, você tem um filho, uma limitação, uma esposa, né? E a gente vive nessa linha muito tempo. Eu tenho um exemplo, que eu conheci essa pessoa, eu posso falar, do professor da UFMG, que o filho dele fez odontologia. Formou em odontologia, desequilibrou e não conseguiu trabalhar por anos. Não conseguia trabalhar, teve um desequilíbrio. Fez tratamento vários anos, fez a doutrina, agora recente eu fiquei sabendo, me informaram que ele está trabalhando. Isso é uma necessidade de quê? Do Espírito e de todos que estão em volta. De todos que estão em volta. Para a gente entender esse processo de Deus, o amor divino, as leis divinas, eu tenho que entender primeiro o que eu represento dentro desse movimento. Já que eu trouxe o Chico, perguntaram para o Chico uma vez no repórter, falou, Chico, se jogar uma bomba atômica aqui, ou nuclear, e acabar com esse órgão, acabar com o planeta. Essa foi a pergunta do repórter. A gente deu muito falar dessas bombas. Resposta do Chico, podia ser complexa, né? Meu filho, não preocupe. Deus vai arrumar outro lugarzinho para a gente. Há muita morada nessa casa do meu pai. Hoje, nós sabemos disso. Ele falou isso em 1968, me parece. Hoje, com a tecnologia, você sabe que a galáxia tem 100 milhões de sóis. Cada um com a sua órbita. Olha a imensidão. Como que nós vamos perceber Deus? A não ser sentindo. Mas, para mim sentir Deus, eu tenho que aprender a silenciar minha mente. Eu tenho que aprender, na hora da crise, observar os mínimos detalhes. Na hora que eu perder um ente querido, eu entender que eu perdi um convívio. É doloroso, é. Porque o convívio está no hábito, está no apego, está ali com você todo dia. Você já observado que agora os desencarnos são mais rápidos? Antigamente a pessoa conhecia, demorava. Hoje a pessoa está, amanhã ela não está. Está sendo muito, e que faz parte. Eu até fazendo esse estudo, vou trazer uma fala do Haroldo Dutra, que ele me deu uma notícia meio triste. Ele falou, ó, nós que estamos aí falando, sendo palestrantes, nós estamos com o dia contado. Porque espíritos nobres de primeira ordem vão reencarnar aqui. Isso é programação divina. Aliás, já tem espírito reencarnando dessa natureza. E ele falou o seguinte, imagina uma palestra de Francisco de Assis. Quem que vai querer escutar a aula do fala dele? Eu nem me coloco nessa pergunta. Imagina. E, gente, nós estamos fazendo parte desse processo grandioso na Seara do Cristo e só conseguimos enxergar hoje crise. Se nós pegarmos 20 pessoas e começar a conversar, falando como é que está a coisa, não está horrível. O mundo está acabando, a guerra, a carestia, a inflação. Gente, nós somos filhos de Deus. Deus é energia, a energia está em tudo.
em tudo. A energia cósmica está em tudo, é da lei divina. Ele pode mudar qualquer coisa a qualquer tempo. E se Deus pode mudar qualquer coisa a qualquer tempo, Ele vai mudar para o bem ou para o mal. Ele não é um ser absoluto, não é perfeição divina, é só para o bem. Então, uma encarnação que eu tenho com limitação, ou com limitações, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela no campo de trabalho, no campo do que for, não é por punição, é oportunidade. Eu preciso entender o que aquele momento quer dizer para mim buscar crescimento. Quando eu dei o exemplo desse senhor que atravessa a rua e beija a mão, que ali atrás daquele ser, que para o mundo é um miserável, que para o mundo está bem na margem da sociedade, está um espírito iluminadíssimo, não é parâmetro de referência. Nós conseguimos lidar muito bem com as coisas até que a gente tenha autoridade. Observe para você ver o ser humano. Ele vai bem, ele se torna uma pessoa importante, não raras vezes ele põe tudo a perder. Pela vaidade, pelo orgulho, esquece de onde vem, maltrata, agride, se enche e enxerga só aquilo. Teve uma fala, eu vou até trazer esse conceito político, gente, não para entrar no político, só para a gente entender, que foi um governador do Rio de Janeiro, chamado Sérgio Cabral, que estava preso e foi dar uma entrevista. E ele disse o seguinte: o poder e o dinheiro viraram um vício tão grande que eu não consegui usufruir nada. Roubei muito, desviei muito, mas estou preso. Porque a pessoa que está no erro, no acúmulo, ela não consegue desfrutar daquilo que ela adquire. É impressionante, mas é real. Você quer ver um exemplo fácil? Essa turma que está aqui, umas 50 pessoas, nós somos mais felizes do que o nosso presidente da República. E vou explicar por que daqui a pouco. Do que um jogador famoso, do que um artista, de qualquer pessoa que tenha uma certa visibilidade na mídia. Sabe por quê? Que a gente pode sentar aqui e ouvir de Jesus da espiritualidade amiga sem problema nenhum. Seja qual for o presidente do país, se ele entrar ali, ele não consegue ficar aqui dentro. Cria-se um alvoroço. Ele não tem acesso, ele limita. Óbvio, está no seu campo, está cumprindo uma missão, está cumprindo um dever, se é bem ou mal. A gente tem que estar sempre vibrando para o melhor, porque, como eu disse aqui, o amor de Deus por ele é o mesmo que o nosso, e tudo que ele fizer está atrelado aos nossos sentimentos e pensamentos, porque nós estamos todos conectados um no outro por essa energia divina. Estamos todos conectados um no outro nesse orbe, porque aqui nós estamos de passagem, gente. Aqui não é nossa pátria. Imaginação, a minha pátria é o Brasil. Não, a minha pátria é espiritual. Eu estou temporariamente no Brasil, encarnei aqui em Belo Horizonte, tenho que ter amor, respeito, zelo. Por que eu tenho que ter isso? Gratidão a Deus. Esse homem aqui, como eu e como todos vocês aqui, vamos passar. Nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer. Para o mundo, espiritualmente não. O orbe também é assim. Deus renova sempre. Então você na escala, quando você tem muitas moradas na casa de meu pai, é isso. Você tem mundos inferiores a esse, mundos de provas e expiação como este que está passando por um processo de transição. E aí, gente, são centenas de milhares.
passando pelo mesmo processo, mas nós conseguimos enxergar só o nosso, porque a gente não consegue ainda enxergar a imensidão divina. Então o propósito desse estudo é a gente começar a mudar esse conceito, mudar esse pensamento, entender que eu não posso ver Deus, mas posso senti-lo. Um abraço, num momento difícil. Eu já trouxe esse exemplo aqui para vocês. Toda pessoa que passa por uma crise, se ela parar e observar bem o que está acontecendo em volta dela, ela percebe a presença de Deus infalivelmente. Sempre. Ninguém passa por um sofrimento sem amparo. Ninguém. Agora, a gente tem que ter um pouco de maturidade. A gente tem que entender, aqui nós estamos numa casa do espírita, uma doutrina espírita. O que é uma doutrina espírita? É vir tomar passe? É vir pegar uma orientação? É vir pegar uma cesta? É vir passar por um atendimento fraterno? Tudo isso faz parte do processo, mas não é a essência do processo. Esse é o processo. A gente estudar junto, crescer juntos, porque o maior trabalho espiritual a nosso favor está sendo feito enquanto nós estamos aqui no salão. O passe é um complemento. A orientação espiritual só vai vir se tiver uma finalidade útil. Tem um filme do Chico Xavier, está no YouTube, que chama As Cartas de Chico. São um filme que retrata mães que perderam filhos e receberam as cartas. E tem uma que ela perdeu o filho e ficou tempos indo no Chico. Não viu o Chico, arrumou até lugar do lado. Lá dentro para ela sentar. E ela ficou tempos. Ela levou uma amiga, essa amiga recebeu uma carta do filho e ela nada. Até que veio. Sabe por que isso acontece? Só vem se tiver um motivo útil. Se não tiver, gente, não vai vir. Não tem necessidade. Não tem porquê. Deus não é infantil para atender capricho de ninguém. A espiritualidade amiga seria mais ou menos o seguinte: você tem uma pessoa que mora em Manaus, você virar hoje e falar assim para a espiritualidade ou para o mentor, aqui, como é que está fulano lá? Ó, você tem todos os meios aqui, você tem telefone, você tem carro, você pode pegar um ônibus, pode ir, você tem recursos para isso. Eles não vão tomar conta disso. Mas quando tem um motivo útil, acontece. Sempre acontece. Quando o desequilíbrio bate a porta, às vezes de forma mais pesada, vai vir um amparo. Você pode ter certeza, todos aqui, aqueles que desencarnaram, estão velando por nós, velando no bom sentido, gente, não é só assistindo não, trabalhando, confiando que nós vamos dar conta, que a nossa tarefa é fácil, que ela é passageira. Tinha uma fraternidade, tem ainda, chama Olhos da Luz em Sabará, que para mim sempre foi uma grande terapia. Eu conheci essa fraternidade há uns 25 anos atrás. E fazia estudo lá, pela misericórdia divina, no sábado. Eu via cada cena, cada situação. E era aquele lugar que você chegava e a hora que você saía, você falava: meu Deus, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade. Temos um aqui perto de Cortaz, chama Novo Céu, ali perto do bairro Ortiz. Faz uma visita para a gente ver a grandiosidade de tudo que nós temos. Eu não estou falando materialmente, materialmente também conta, mas a grandiosidade que nós temos, e nós estamos afastando desse sentimento divino por vaidade, por querer fazer as coisas da nossa cabeça. Se fosse assim, Jesus não precisava deixar para a gente um evangelho. Para quê? Mas deixou uma receita para que a gente seguisse, e mais, que praticasse. Que na nossa existência a pessoa possa sentir a presença de Deus.
Quando a gente não tiver nada para fazer para a pessoa, para ajudar, quase igual o Chico já fez, senta do lado da pessoa e chora junto, acolhe. Às vezes o silêncio respeitoso, um silêncio vibracional daquele que você pensa na fraternidade que você frequenta, na espiritualidade que você acredita, você faz uma conexão que vai ser muito benéfica. Lembra que eu falei aqui que a espiritualidade não espera milagres de ninguém, e sim boa vontade em amar. A gente não muda da noite para o dia. Ninguém. Nós não vamos evoluir numa encarnação só. Hoje nós estamos perfeitos. Amanhã nós vamos vir com a limitação. Depois a gente pode vir numa situação, se for necessária, é mais grave ainda. Mas tudo em prol do nosso crescimento espiritual, que é o que nos importa. Por que ficar preso em ilusões? Por que achar que meu filho tem que ser o mais feliz? Por que achar que o que vai definir o meu filho é o trabalho que ele tem, é o dinheiro que ele tem no bolso, é o sexo que ele está encarnado? Por que isso? Isso não é Deus, isso não é Jesus, isso não é lei de amor. Nos momentos de luta, de dificuldade, corre para dentro do Evangelho, busca um grupo de estudo, para a gente ir mudando a nossa maneira de pensar, para que a gente possa mudar a nossa sintonia. Hoje nós temos aí o WhatsApp, não facilitou muito a nossa vida? Imagina se a gente consegue essa sintonia espiritual, que depende só de nós. Só de nós colocarmos em nossas vidas amor, mas o verdadeiro amor. Aquele que tudo sofre, aquele que tudo espera, aquele que é paciente. É exercício, é exercitando que nós vamos conseguindo. Nós temos muito o hábito de pedir a Deus, não temos? Isso é um hábito que a gente tem frequente. E a espiritualidade amiga nos ensina: cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Todo mundo aqui quer paz, não quer? Todo mundo não almeja paz? Não é? Felicidade. Como você adquire isso? Quando você quer paz, para você exercitar e chegar à paz, primeiro você tem que ter um problema. Você tem que ter problema. Como é que você vai saber se você tem paz se você não colocar na prova? Então, quanto mais paz, paciência você pede, mais problema vem à sua porta. Pedindo a escolha, você está pedindo, chegando. Mas faça pedindo a sua prece a Deus todo dia pela manhã, primeiro gratidão por aquilo que você tem, e que nós temos muito. E depois, meu Pai, me dê aquilo que vai de encontro às minhas necessidades espirituais desse momento. E aí, que realmente seja a vossa vontade e não a minha. Porque até nisso a gente quer escolher, né? Que seja feita a vossa vontade, Senhor, mas que ela seja igual a minha. Então, gente, alguma pergunta? A gente já está chegando nos 5 minutos finais, a gente vai falando. Não? Isso é bom, porque a espiritualidade diz o seguinte: quando é assim, ou ninguém, todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada. Mas, gente, vamos fazer um resumo aqui. Deus. Adorar. Se eu adorar a Deus, divindade. Divindade. O mesmo sentimento que eu vejo que às vezes as pessoas têm com um time de futebol, por um carro, aquela mesma paixão, aquele mesmo interesse, eu tenho pelas coisas divinas. Entender que dentro da minha casa, seja ela qual for, num palácio ou num casebre, o maior tesouro que tem ali dentro é a maior dificuldade em comum, que abrange a todos. Que é essa que vai fazer todo mundo crescer.
que nós viemos ali preparados para aquilo. Que o conflito que nós estamos estabelecendo de momento é porque nós estamos olhando para o mundo e não para Deus. E quando eu olho para o mundo, eu estou me comparando com o outro. E quando eu faço isso, eu estou me destruindo. Porque o outro é o outro, a necessidade dele é outra. A minha é essa. Tem um amigo nosso de doutrina, uma pessoa muito querida, Roberto, que frequentou aqui por muito tempo. Na casa, depois eu lembro agora. Que o Roberto dizia o seguinte: abençoa e segue. Abençoa e segue. Qualquer situação que chega na sua vida, abençoa e segue. Eu sei que muitos aqui dos dois campos da vida podem estar pensando: ó, tá aí, você está falando isso aqui, você não está passando pelo problema. Talvez no momento eu possa não estar passando, mas terei que passar. E já passei por muita gente. Que a gente nunca deve se pegar por exemplo, mas eu vou trazer esse exemplo só para finalizar esse estudo, trazendo como que é a proteção divina. Meu filho apareceu um caroço aqui entre as carótidas, ele estava fazendo o 8º período de direito e minha nora é grávida. Acabou de descobrir que minha nora estava grávida, apareceu isso e começou a crescer. E a coisa ficou séria. Ele foi para uma cirurgia que precisou de 3 cirurgiões. Um pescoço e cabeça, um neurocirurgião e um cardiovascular. Eram os 3. Os prognósticos eram os piores possíveis. Inclusive de desencarne. Isso tem que ser melhor para ele no caso. Eu não esqueço do dia que eu saí com ele do consultório. O médico acabou de dar o diagnóstico. Esse médico era o Márcio Arruda, era um papo aí nessa área. Que ele me deu aquele diagnóstico, no corredor eu parei para ele, olhei e falei: e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir daqui para frente o que for melhor para o seu espírito. Que a doutrina nos ensina isso. Alguém aqui pode imaginar que isso é mérito do Altair? Então o Altair falou isso porque seguramente nessa hora eu estava amarado pela espiritualidade e por Deus. Ele me fez o pedido: pai, eu quero ver minha filha nascer. Viu a filha nascer, foi para a cirurgia e está aí encarnada até hoje, refez o curso de direito e passou. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa dificuldade, por misericórdia divina e por misericórdia de casas como essa, eu estava em tarefa espiritual constante. Eu estava sintonizado na tomada divina pela força maior que é do amor. Força maior que é do amor. Pois não? Meu nome é Marta. Eu queria dar um depoimento. Pois não, Marta? Eu espero que seja porque é bom a gente tem que compartilhar, né? Sim. Eu tenho passado por muito grandes dificuldades. Sim. E em muitos momentos em que eu não tinha ainda o entendimento pré-raciocinado, mais enraizado que eu tenho hoje, Sim. eu começava a me desesperar. Aí eu pegava o Evangelho, o Novo Testamento mesmo. Isso. Ou então o livro de Emmanuel. Uhum. Aí saía, se não me engano, Caminho da Divina. Todo no bairro, a primeira leitura eu faço comigo. Então aí saía na página assim: alegrai-vos por fazermos parte das aflições do Cristo. Sim. Aquilo ali para mim era uma injeção de ânimo, de encorajamento. E outras vezes eu abria, ainda acontece, claro, eu não falo de fazer isso. Aí aparece lá. Só que hoje tem mais confiança, mais lucidez. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É maravilhoso. Então isso é maravilhoso. Olha, interessante que você trouxe. Gente, está de mais números para a mesa. É só para trazer o camarada trouxe dentro das dificuldades, dentro de tudo, tem sempre uma leitura que direciona a gente para o divino. Que é você estar ligado, conectado na tomada divina que eu estava dizendo aqui. Sempre que a gente consegue fazer isso,
Porque a espiritualidade de Jesus, ele manifesta em nossas vidas através dos encarnados e dos desencarnados. Mas a gente tem que silenciar nossa mente para que a gente possa ouvir. Quando eu saio do sofrimento, da crise, do desespero e acho que o meu mundo está acabando, que consigo uma palavra de alento, isso que a Mara trouxe, eu vou pedir desculpa a Mara, porque está em cima da hora no final, é importantíssimo, gente, para que a gente tenha o conceito de entender o seguinte: sempre que você estiver passando por uma dor, ela jamais poderá ser maior que a dor. Se aparecer alguém com dificuldade na sua porta, atenda, dentro daquilo que você puder. Quando não puder nada, faça uma prece. Eu vou pedir desculpa, mas está no final, obrigado pelo exemplo que você trouxe, enriquece, mas a gente tem que respeitar o tempo. Agradeço a todos pela paciência de ter ouvido, peço perdão pelas limitações que a gente tem, e vamos, já que esse ano está se iniciando uma nova jornada, vamos iniciar com Deus e Jesus, mas com uma visão diferente. Não como nós vamos pedir, mas como pessoas capacitadas e avalizadas por Jesus para buscar o sofrimento além. Muita paz e muita luz a todos. Agradecendo ao nosso irmão Caio pelo estudo da noite, né? Espero que todos possam ter aproveitado bem todas essas orientações, né? Todas essas colocações que foram feitas, e que a gente possa crescer no amor, na caridade, que é o que Deus espera de cada um de nós. É a forma que Ele demonstra para todos nós, né? Através da natureza, através das outras pessoas, dos animais, das plantas, né? Tudo que a gente olha, a gente vê a transmissão do amor de Deus para todos nós. Então, que a gente possa entender bem isso e praticar o amor, porque, infelizmente, o ser humano que menos pratica o amor em toda a natureza, porque com nossos raciocínios, né, a gente vai deturpando as coisas, porque nós precisamos voltar às origens, né, ao pensamento simplista, simplesmente praticando o amor. Logo após a prece final, aqueles que forem receber o passe, podem formar uma fila aqui à esquerda, né? E os que não forem, por favor, fiquem em silêncio, porque o trabalho da casa continua. Eu vou pedir a nossa irmã Lisete para que faça a prece final por nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais um ano, pelas bênçãos de todo dia, e que os nossos anjos da guarda estejam sempre do nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando, nos orientando e protegendo de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos e uma boa